Palmeirense, hoje o coração aperta. A temporada de 2025 chegou ao fim, como uma montanha-russa que despencou de um pico alto. O Palmeiras encerrou sua trajetória sem títulos, deixando um gosto amargo na boca da torcida. O Verdão, que tanto lutou, foi à final da Libertadores e terminou como vice, derrotado pelo Flamengo em um duelo que ficou marcado não apenas pelo resultado, mas pela ausência de coragem e ousadia que muitos torcedores esperavam ver em campo. Naquele dia, em Lima, a equipe se viu paralisada, incapaz de sequer acertar uma finalização no gol adversário. Um recorde negativo que ninguém gostaria de ver estampado na história do clube. O impacto emocional para a nação alviverde é profundo e devastador. Em cada esquina do Palmeiras, nas redes sociais, nas conversas de arquibancada, o murmúrio da frustração e da decepção é palpável. A expectativa de conquistar a América se desfez em um segundo e deixou um rastro de desilusão. O torcedor se sente traído, como se a esperança de um ano glorioso tivesse sido arrancada de suas mãos. E não foi só na Libertadores que a dor se instalou. O Brasileirão também escorregou entre os dedos, com o time encerrando a competição em um triste segundo lugar, a 10 pontos do rival. O torcedor palmeirense se pergunta: onde erramos? O que aconteceu com um time que parecia invencível? O clima no Allianz Parque estava tenso após o apito final naquela fatídica noite de 29 de novembro. Abel Ferreira, o comandante da nau palmeirense, fez uma análise fria, mas que feriu a alma. A equipe foi inferior ao Flamengo, e a falta de coragem foi o ponto central de sua crítica. Faltou algo, disse ele, e isso ecoou entre os torcedores que esperavam mais. Afinal, o Palmeiras sempre foi sinônimo de bravura, de superação. O que ocorreu para que o time se tornasse tão apático no momento mais crucial da temporada? O torcedor quer respostas. A frustração é visível nas redes sociais, onde os torcedores se manifestam, expressando sua indignação e cobrando mudanças. Agora, com o calendário se fechando e novas promessas de contratações e reformulações rondando os bastidores, a torcida se vê numa encruzilhada. O sentimento de esperança e a necessidade de reflexão andam de mãos dadas. O que podemos esperar para o próximo ano? O que precisa mudar? E mais, quem deve permanecer e quem deve deixar o barco? A pressão sobre a diretoria é grande, e a responsabilidade de reconstruir um elenco forte para a próxima temporada já está nas mãos deles. O clamor por mudanças é intenso, e a torcida não se contentará com menos do que um time competitivo. Portanto, meus amigos, peço que compartilhem suas opiniões. O que vocês acham que o Palmeiras precisa para voltar a brilhar em 2026? Vamos juntos discutir essas questões nos comentários, porque a voz da torcida é o que mais importa. Fiquem ligados, porque a jornada do Verdão está apenas começando e o futuro pode ser promissor, desde que aprendamos com os erros do passado. A temporada pode ter terminado, mas a paixão pelo Palmeiras nunca acaba. O que será que nos espera no próximo capítulo? Visualiza a cena. O palco da grande final da Libertadores, iluminação intensa, a torcida do Palmeiras fervilhando, a expectativa nas alturas. Agora, imagine a frustração ao ver o time se acomodar, sem o ímpeto necessário para desafiar o adversário. Naquela noite de 29 de novembro, o Palmeiras não foi o mesmo. O que aconteceu com a tática que havia levado o Verdão a grandes vitórias? Antes de mergulharmos na frustração, é preciso entender o que levou o time a essa inércia. Naquele jogo decisivo, a estratégia parecia ter falhado em encontrar a forma mais eficaz de atacar e defender. O Flamengo, por sua vez, soube aproveitar suas oportunidades com frieza, enquanto o Palmeiras se mostrava tímido e sem ideias. O que poderia ter sido uma explosão de jogadas e oportunidades tornou-se um espetáculo de inércia. O torcedor palmeirense, que já viu seu time se levantar em situações adversas, se perguntava: onde está a garra e a determinação do nosso Verdão? Abel Ferreira, ao final da partida, não deixou de assumir a responsabilidade, mas suas palavras foram um misto de tristeza e reflexão. Ele falou sobre a falta de coragem, citando momentos em que o time poderia ter explorado os espaços deixados pela defesa adversária. Mas o que é coragem em campo? É tomar riscos, é atacar, é desafiar o rival com ousadia.
E o que vimos foi um Palmeiras que recuou, que hesitou, que preferiu não arriscar. E isso, meu amigo, é inaceitável para quem veste a camisa verde e branca. Além disso, a impressão de que os jogadores estavam nervosos e pressionados tomou conta do jogo. Era como se a história pesasse sobre eles, como um manto pesado que os impedia de se expressar. A pressão da torcida, a expectativa de uma conquista que parecia inevitável, transformou-se em um fardo. E a frustração foi refletida em cada passe errado, em cada decisão equivocada. Jogadores que normalmente brilham sob a luz dos holofotes pareciam sombras de si mesmos, incapazes de fazer o que realmente sabem. As comparações começaram a surgir, é claro. Torcedores lembraram de jogos icônicos, de atuações memoráveis onde o Verdão não só jogava, mas dominava. O que aconteceu com o espírito guerreiro que sempre caracterizou esta equipe? A perda de confiança pode ser um fator devastador, e a temporada se desenrolou com altos e baixos que, no final, culminaram em um desempenho decepcionante. O time parecia não saber o que fazer, como se estivesse perdido em um mar de incertezas. Enquanto isso, o Brasileirão se aproximava do fim. O Palmeiras, que havia iniciado a competição com uma energia vibrante, agora parecia apenas uma sombra do que poderia ter sido. Algumas vitórias pontuais surgiram, mas elas vieram tarde demais. No jogo contra o Atlético Mineiro, uma vitória convincente de 3-0 trouxe um pequeno alívio às feridas abertas, mas já era tarde. O título já havia se distanciado, e o torcedor palmeirense se via mais uma vez frustrado, amargando o sabor de um vice que não era o esperado. E aqui vai uma pergunta para você, torcedor. O que você acha que precisa mudar no estilo de jogo do Palmeiras para que possamos voltar a ser um time temido e respeitado? Abel Ferreira deve repensar sua abordagem? Vamos ouvir suas opiniões nos comentários. Contemplando o futuro do Palmeiras. Com a temporada de 2025 encerrada, o foco agora se volta para o mercado. O que esperar do Verdão em 2026? A pressão está nas costas da diretoria, especialmente na figura de Leila Pereira, que tem o desafio de reconduzir o time a um caminho de vitórias e conquistas. Após uma temporada sem títulos, as mudanças precisam ser contundentes. E aqui surgem as especulações sobre contratações e saídas. Quem deve ficar e quem deve sair? É natural que, após um desempenho decepcionante, a torcida comece a discutir os nomes que não entregaram o que se esperava. Jogadores que, em temporadas passadas, foram ídolos, agora são vistos sob uma nova luz. Será que eles ainda têm o que é preciso para retornar ao topo? Ou será hora de abrir espaço para novas promessas? E você, palmeirense, o que pensa sobre isso? Quais jogadores você manteria e quais precisariam ser negociados? Rumores no ar. Os boatos já começaram a circular. Alguns nomes estão pipocando no noticiário, com jogadores de peso sendo especulados como reforços. É hora de agitar o mercado e trazer aqueles que podem dar um novo gás ao time. A torcida sonha com contratações impactantes, que possam trazer de volta o brilho e a garra que tanto faltaram na última temporada. A esperança de que um novo atacante ou um armador criativo possa ser a chave para a mudança é palpável. E quem não gostaria de ver um jogador que vestisse a camisa do Palmeiras e entrasse em campo como se fosse uma guerra, disposto a dar tudo pelo Verdão? Formação do elenco em debate. Além disso, as conversas sobre a formação do elenco tomam conta da arquibancada e das redes sociais. A torcida sempre tem uma opinião, e neste momento, é fundamental que a voz da nação alviverde ressoe. Existe uma necessidade urgente de se reformular a equipe, de trazer novos ares, mas também de valorizar aqueles que ainda têm potencial para brilhar. O equilíbrio entre a experiência e a juventude será crucial. E, claro, a busca por novos talentos na base continua sendo uma prioridade. O Palmeiras sempre foi conhecido por formar jogadores incríveis, e a torcida espera que essa tradição continue. Pressão em alta. A pressão sobre a diretoria é crescente. Os torcedores estão de olho e não perdoarão se não houver a resposta adequada a essa fase de transição. Com um vice-campeonato e uma temporada sem conquistas, é hora de agir. Todos querem ver novamente o Allianz Parque lotado, a torcida vibrando e aquela bandeira verde e branca balançando orgulhosamente.
O que será que vem por aí? Qual será a resposta de Leila Pereira e sua equipe? Essas perguntas ecoam, e a expectativa aumenta. Desejos da torcida. Por último, mas não menos importante, precisamos discutir o que a torcida deseja. É essencial ouvir os anseios da nação alviverde e captar a energia que eles trazem. Quem você acha que não pode sair? E quem deve ser trazido para somar ao elenco? Vamos continuar essa conversa nos comentários. O futuro é incerto, mas a paixão pelo Verdão continua inabalável. Agora, vamos falar de um ponto que não pode passar despercebido: a arbitragem e as críticas que surgiram após as derrotas amargas. Abel Ferreira e Leila Pereira não se esconderam. Eles levantaram a voz contra as decisões que consideraram injustas, não apenas na final da Libertadores, mas também em diversos jogos ao longo da temporada. A insatisfação com a Conmebol e a arbitragem brasileira se tornou um tema quente nas conversas entre os torcedores e nas redes sociais. O que se passou durante a final em Lima foi um espetáculo à parte. O torcedor palmeirense sentiu na pele a injustiça de ver seu time lutando com todas as forças, mas sendo prejudicado por decisões que não faziam sentido. A frustração se transformou em um clamor por mudanças. Como é possível que um jogo tão importante, decidido em um só confronto, tenha sido marcado por erros que poderiam ter sido evitados? A pergunta ecoa não apenas entre os torcedores, mas também entre especialistas e críticos do futebol. Abel Ferreira, em suas declarações, apontou falhas que foram cruciais para a partida. Ele destacou como essas decisões influenciaram o desempenho do Palmeiras, como se a equipe estivesse lutando contra dois adversários, o Flamengo e a arbitragem. O que fica claro é que a pressão sobre o juiz, em momentos cruciais, pode afetar a confiança dos jogadores. E quando isso acontece, o desempenho em campo pode ser comprometido. Além disso, as críticas de Leila Pereira à Conmebol foram um reflexo do descontentamento geral. Ela se posicionou como uma líder que não teme levantar a voz em defesa de seu clube. Essa postura é admirável, mas também gera expectativa. O que será que a diretoria fará para garantir que o Palmeiras não seja novamente vítima de erros de arbitragem? Quais medidas estão sendo pensadas para proteger o Verdão em futuras competições? A torcida aguarda ansiosamente por respostas. E é claro que a reação da torcida palmeirense a essas questões não poderia ser diferente. A insatisfação com a arbitragem se tornou uma bandeira a ser empunhada, e muitos torcedores começaram a se mobilizar em protesto. As redes sociais fervilharam com mensagens de apoio a Abel e Leila, mas também com críticas a um sistema que parece favorecer alguns em detrimento de outros. A sensação de injustiça é um motor poderoso que pode unir a torcida em torno de causas comuns. Diante desse cenário, a diretoria do Palmeiras precisa agir. A pressão da torcida é um fator crucial, e a mobilização em torno das críticas à arbitragem pode resultar em ações concretas. Será que veremos uma carta aberta da torcida pedindo mudanças nas regras da arbitragem? Ou quem sabe um movimento para que a Conmebol reavalie suas práticas? O torcedor palmeirense deve se manter atento e participar ativamente da discussão, porque a voz da torcida é fundamental. Como você enxerga essa questão? Acha que as críticas de Abel e Leila serão suficientes para trazer mudanças? E mais, o que a torcida pode fazer para garantir que a injustiça não se repita? Vamos debater nos comentários. E agora, chegamos ao momento de fazer uma síntese sobre tudo o que discutimos até aqui. A temporada de 2025 foi, sem dúvida, um ano de altos e baixos, repleto de emoções intensas e muita frustração. O Palmeiras, que começou a temporada com grandes expectativas, se viu em um momento de crise após o triste vice-campeonato tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. O que isso significa para o futuro do Verdão? O que podemos esperar da próxima temporada? Primeiro, analisamos as falhas táticas do time na final da Libertadores, onde a falta de coragem e a ausência de finalizações foram determinantes para a derrota. Abel Ferreira, que sempre foi visto como um estrategista, não conseguiu encontrar soluções eficazes em um momento crucial. Essa análise nos leva a refletir sobre o desempenho geral da equipe e a pressão que os jogadores enfrentaram ao longo do ano. Em seguida, discutimos a pressão crescente sobre a diretoria para realizar mudanças no elenco.
A torcida está ansiosa por contratações que possam trazer novos ares ao time, ao mesmo tempo, questiona quem deve permanecer para a próxima temporada. A insatisfação com o desempenho da equipe e a necessidade de renovação são sentimentos que permeiam os corações palmeirenses. No entanto, a esperança nunca pode se apagar. O Verdão sempre foi um time de superação, e é isso que a torcida espera para o futuro. Além disso, as críticas de Abel Ferreira e Leila Pereira em relação à arbitragem e à Conmebol geraram um clima de revolta e mobilização entre os torcedores. A pressão sobre a diretoria para agir e trazer mudanças é crescente, e a torcida se une em busca de justiça e melhorias. Esses fatores se entrelaçam, refletindo o estado atual do clube e a urgência de uma resposta eficaz. Com as especulações sobre contratações ganhando força, o torcedor se pergunta se a diretoria terá coragem de agir. Será que veremos novos nomes brilhantes vestindo a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras? E mais importante, será que os jogadores que permanecem terão a mentalidade necessária para se tornarem campeões novamente? A torcida está ansiosa para ver um time que não apenas lute, mas que também vença, que traga de volta a tradição de conquistas. Por fim, é fundamental que a nação alviverde continue a apoiar o time, mesmo nos momentos difíceis. O amor pelo Palmeiras deve ser inabalável, e a expectativa de dias melhores deve nos unir. É hora de se mobilizar, de exigir mudanças, de preparar o terreno para um 2026 vitorioso. O que você, torcedor palmeirense, espera ver na próxima temporada? Quais são suas esperanças e preocupações? Deixe seus comentários e vamos juntos criar uma corrente de otimismo e paixão pelo Verdão. E assim, encerramos nosso giro sobre tudo o que aconteceu nesta temporada. Mas lembre-se, a história do Palmeiras continua a ser escrita. E o próximo capítulo está apenas começando. Fique ligado no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe suas opiniões. A voz da torcida é sempre o que importa. Vamos juntos, Verdão!